Paulo está falando a Timóteo, tá? Então ele está dizendo aqui no capítulo 3, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tá? O verso 15, acompanhando esse, vai dizer assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, então, aí nessa carta chamada pastoral, está falando com Timóteo de que ele aprendeu, né, as sagradas letras, né? Ou seja, ele está referindo-se aqui provavelmente ao aprendizado do Antigo Testamento, tá? E aí no verso 16 continua dizendo, na mesma linha de raciocínio, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que toda a Escritura, né, é inspirada, ou seja, ela é soprada por Deus, né? É Deus que realmente faz isso, né? Toda a Escritura refere-se possivelmente não só ao Antigo Testamento, mas toda a Escritura que estava sendo produzida ali no contexto do Novo Testamento, tá? Provavelmente. Então diz que é inspirada por Deus e útil, tá? Para que ela é útil, né? Ela é útil para fazer o quê? Ela é útil para a repreensão, para mostrar o erro, né? Trazer o erro à tona, certo? E aí corrigir o erro, logicamente. Então, para a repreensão, para a correção. Então, o erro é mostrado e é corrigido, né? E deve ser corrigido. Aquele que tem bom senso, que tem juízo, ele lê as Escrituras, observa o seu erro, não fica procurando erro nas Escrituras, né? Igual tem muitos por aí querendo observar erros nas Escrituras. Não. Quem lê as Escrituras, quem lê a Bíblia, procura erros, na verdade, em si mesmo, né? Aquele que lê as Escrituras, né? Porque ele é humilde, ele está querendo entender o que Deus está falando para ele, então ele vai ser repreendido naquilo que ele leu e vai automaticamente tomar as atitudes de corrigir os seus erros, né? Tá certo? Então ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação que na disciplina ou na justiça, isto é, para a educação numa vida correta, honesta, certa, uma vida na presença de Deus, uma vida com disciplina. Basicamente é isso daí. Aí diz aqui o objetivo, verso 17, e eu fecho aqui e vou continuar comentando sobre hoje sobre o tema pensando na Bíblia, né? No dia da Bíblia, né? A fim de que, ou seja, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou apto para toda boa obra. Ou seja, nós encontramos nas Escrituras todas as condições para habilitar-nos para toda boa obra, para fazer toda boa obra. É isso daí, simples assim, né? Nada difícil. Bom, pensando na Bíblia, então, nós vamos fazer tipo assim, uma abordagem histórica aqui. Bom, o texto bíblico, o primeiro autor, digamos assim, da Bíblia, o autor da Bíblia é Deus, ponto. O autor da Bíblia é Deus. Os homens que escreveram, em torno de 40 pessoas que escreveram inspirados por Deus, né? A ideia de Deus ter soprado, né? Uma ideia do hebraico assim mesmo, de inspirar, né? De soprar, né? As palavras, né? O texto, porque a Bíblia é o texto, isso tudo que eu tenho aqui é o texto,
é um texto, tá? É a palavra de Deus, tá? Então eu tenho o texto soprado por Deus. Esses autores vão escrever não daquilo que eles pensavam, claro, lógico, segundo as suas capacidades intelectuais. Não. Nós temos na Bíblia autores que são letrados, mas temos autores que não são letrados, né? Temos doutos e temos autores indoutos, né? Pessoas que não tinham tanto conhecimento assim, mas também foram usados por Deus para escrever. Nós temos um Paulo da vida, como nós temos um Pedro da vida, por exemplo, né? Nós temos lá um Moisés da vida, mas nós temos uma Amós, né? E é assim que funciona. Deus usou esses homens em contextos diferentes, e o primeiro autor, então, foi Moisés. Moisés escreveu a Torá. Isso uma boa parte dos estudiosos concordam com isso. Moisés escreveu a Torá, o Pentateuco, que nós conhecemos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, por que Moisés escreveu esses livros? Porque Moisés estava conduzindo o povo para entrar na Terra Prometida. Ele teve 40 anos no deserto. O povo de Israel saiu do Egito, claro, né? Eles entraram no deserto, ficaram 40 anos no deserto, não foi à toa. Uma das razões era para que fosse elaborado o texto, a Constituição de Israel, a lei de Israel, tá? Então, essa lei foi elaborada, e é nesse período de 40 anos, através de Moisés, com o grande conhecimento que ele tinha, porque ele foi instruído, teve uma educação egípcia em toda a ciência do Egito, como diz lá o próprio Novo Testamento, testifica isso, né? da formação intelectual, digamos, acadêmica de Moisés, né? Então Moisés, claro, com pessoas que iriam ajudá-lo, né? Escreveram o que temos hoje, como eu já disse, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá, expressão usada muito pelos judeus, né? Então nós temos esses livros escritos. O interessante é que Moisés escreve esses livros no deserto. Embora é claro que existam, tem muitas opiniões, né, sobre isso, mas pela lógica, o que dá a entender é isso. Tanto é que em Josué, quando nós entramos em Josué, no capítulo 1 de Josué, no verso 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, tá? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muito bem. Josué, Moisés tinha morrido. Josué entra com o povo na terra de Canaã, o povo de Israel, claro, na terra de Canaã, na terra prometida. Ao entrar na terra prometida, pelo que dá a entender aqui no primeiro capítulo de Josué, isso aconteceu em 1410, mais ou menos, né? Segundo a história, 1410, antes de Cristo, lógico. Ao entrar, ele já está de posse dos rolos, dos manuscritos da lei. Pelo menos é o que dá a entender, o que o autor dá a entender, tá? Porque quando Deus falando com Josué diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, quer dizer, dá a entender que ele, claramente no texto, dá a entender que ele tem posses, ou está em posses de manuscritos, né? Tem em suas mãos os manuscritos da lei, da Torá, tá? Da lei de Deus. E isso tem lógica. Por que tem lógica? Porque é claro, se Josué iria conduzir o povo, cerca de 2, 3 milhões de pessoas, entrando na terra prometida, lógico, ele teria que ter um padrão, né?
Foi por isso que Deus deu a lei a Moisés, o decálogo, que significa 10 palavras, foi por isso que ele deu o decálogo a Moisés, para que o decálogo e demais leis, que são 613 leis, por isso que Deus fez isso. Justamente para que quando Josué entrasse na terra prometida, Josué pudesse fazer com que o povo obedecesse a palavra de Deus, escrito até ali. E o que nós temos até ali é o texto da Torá, né? É o texto da lei. Então, qualquer probleminha que acontecesse lá com o povo, o que Moisés ia fazer? Ele ia lá no livro, ia no rolo, naquela época era rolo, né? Manuscrito, e iria consultar o que Deus realmente tinha falado. Certo? Então isso tem lógica, mais do que lógica, tá? É muito estranho alguém pensar diferente disso, porque se Josué entra na terra prometida, ele tem que estar de posse de instruções, né? De orientações, de regras, tá? E isso não era nada complicado. Olha, se eu acredito no Código de Hammurabi, historicamente falando, um código daquele contexto, antes de 1450, o Código de Hammurabi está lá em torno de 1750, mais ou menos. Ora, se eu acredito nisso, né, por que não vou acreditar no Código de Deus, na lei de Deus, né? Por que não iria acreditar na lei, no direito judaico, né? Que no caso a lei de Deus é a Torá? Por que não iria acreditar? Não teria sentido nisso. Então é lógico que Deus preparou uma lei, orientou o servo dele escreveu, inspirou o servo, ou os servos ali, e eles foram escrevendo o texto que temos, que é a Torá. Muito bem, Josué então entra na terra prometida, e de posse desse livro da lei, para instruir o povo, e aí nós entramos no período de juízes, e a gente pode notar no período de juízes, que é lógico que os juízes, os libertadores, num período mais ou menos de 300 anos, irão andar de acordo com o livro da lei. E enquanto isso também, livros históricos estão sendo escritos, tá? Como o próprio livro de Josué e o livro de Juízes, né? Também serão escritos, né? Contando a história de Israel, que isso era fundamental. Quando a gente sai do período de Juízes e nós entramos no período dos reis, e aí nós temos o primeiro rei, que é Saul, em 1050 a.C., o que eu tenho então? Saul terá posse também do texto sagrado. E é lógico, né? Ele vai instruir o povo, ou deveria instruir o povo de acordo com o livro sagrado, né? O Saul, infelizmente, não anda de acordo com o livro sagrado, mas ele tem de posse dele o livro sagrado. Samuel, que é o profeta do contexto de Saul, ele tem de posse dele o livro sagrado, né? Como profeta e sacerdote. E juiz também. Ele tem de posse dele, e Saul, como rei, também o terá, até porque é um projeto de Deus, e ali há um nascimento de uma nação, de uma estrutura, de uma nação organizada, de um reino organizado, de um Estado organizado, com uma Constituição. É uma monarquia constitucional, tá? Que surge ali em 1050, com Saul. Depois Saul, claro, né, não obedecendo o livro da lei, o que acontece? O reino dele, claro, né, vai ao fracasso, não só o reino, mas a dinastia ao fracasso, né, a linhagem dele como um reinado vai ao fracasso, tá? Mas aí vai surgir um rei, que Deus vai levantar um rei, segundo o seu próprio coração, coração de Deus, é claro, que é Davi. Davi, então, ele vai reinar mais 40 anos, né? Saul tem 40 anos, Davi 40 anos, e ele vai guiar o povo de acordo com a lei, tá? De acordo com o livro, de acordo com o texto sagrado, tá? Então, tanto é que ele mesmo, Davi, ao pecar, ao errar, é cobrado por Deus, de acordo com o quê? De acordo com o texto sagrado. E a história então é contada. E nós sabemos também que os reis tinham os seus escrivãos,
tinham seus profetas, e eles narraram, e eles registraram a história toda dos reis. Então, quando eu chego lá, no contexto de Babilônia, por exemplo, quando nós temos no contexto de Babilônia da queda ali de Jerusalém em 586, eu estou no contexto de Jeremias, que está de posse do livro sagrado, né? Josias, por exemplo, há um momento, um texto lá, que diz que foi encontrado o livro, né? O livro de Deus, o livro da lei, e ali, de acordo com aquele livro, os reis deveriam viver, né? A nação de Israel deveria ser guiada, e Jeremias, então, um profeta também desse contexto, do contexto da queda ali, ele vai chamar a atenção dos reis, porque os reis estavam saindo fora daquilo que a palavra de Deus dizia claramente. E os profetas, por sua vez, todos eles, como Isaías lá em 750, como Jeremias em 626, quando ele começou o seu ministério profético, ele também desenvolveu tudo baseado no livro sagrado, no livro de Deus, né? E aí a gente fecha o cano do Antigo Testamento com Malaquias, né? Sempre os profetas, sempre os reis deveriam obedecer o livro da lei. Então nós temos o Antigo Testamento que os judeus preservaram ao longo dos anos. E depois nós temos o Novo Testamento, que também faz parte de todo o livro, o texto sagrado de Deus, e o Novo Testamento vai ser construído. Nós temos os evangelhos, por exemplo, nós temos Marcos, nós temos Mateus, nós temos Marcos, Lucas, os 3 evangelhos chamados sinóticos, depois eu tenho o evangelho de João, e tudo isso vai construir a história e a doutrina de Cristo Jesus. Depois nós temos um livro histórico, que é o Atos. E depois nós temos as epístolas, né? As epístolas de Paulo, e a gente também tem Tiago, a gente também tem Pedro, a gente tem João, a gente tem Judas, né? A gente tem escritores, né? E João fecha com Apocalipse. Nós temos todos esses livros, né? Escritos, tá? E tudo isso constitui as escrituras sagradas, né? O texto sagrado. E o Novo Testamento, então, será também, os historiadores dizem que já no final do primeiro século, os 27 livros do Novo Testamento já circulam nas igrejas, né? Mas é claro, o cano do Novo Testamento também deve ser fechado, ele é fechado, então, e Atanásio, por exemplo, terá a lista desses 27 livros. Depois Jerônimo vai colocar lá na Vulgata Latina o Antigo Testamento e o Novo Testamento e mais alguns livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos não serão aceitos pelos protestantes, pelos evangélicos, lá no contexto da reforma protestante, né? Não será aceito, né? Eles serão destacados, né? Na Bíblia de Lutero, por exemplo, da tradução dele para o alemão, ele vai tirar ele vai colocar a parte, ainda que manterá no livro, mas a parte esses livros chamados apócrifos. Depois, mais à frente, como na Bíblia de Genebra, em 1560 mais ou menos, vai ser tirado esses livros apócrifos, e aí sim a igreja evangélica ela terá o texto, os 66 livros mais os 27 livros. O texto do Antigo Testamento da igreja protestante é o mesmo texto que os judeus preservaram ao longo dos anos, que é chamado a Taná, né? Que é o Antigo Testamento, é o mesmo texto, e mais o Novo Testamento, que é igualzinho da Igreja Católica, tá? O Novo Testamento é igual em conteúdo, certo? E é isso daí. E nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, tá? Depois nós temos João Ferreira de Almeida, no século XVII, que será também um tradutor da língua portuguesa, e hoje nós temos essas versões, tem essa daqui, tem revista atualizada, tem corrigida, etc. Então, temos a Bíblia em nossas mãos, esse texto de Deus. O texto é de Deus, o texto original é de Deus. É inegável que ao longo dos anos, algumas pessoas maliciosamente, né, escreveram algumas coisas ou colocaram algumas coisas que não faz parte do texto, mas tem manuscritos, foram reservados. Deus, porque o interesse de Deus manter o seu texto, manter a palavra dele, Deus manteve o seu texto e manteve manuscritos
a possibilidade vamos colocar aí de 100% de acerto em seu texto, né? De credibilidade em seu texto, praticamente 100% de credibilidade em seu texto. Esses manuscritos foram mantidos, tá? Esse texto foi mantido por Deus. Deus é o autor do texto e Ele é o maior interessado em preservar o texto ao longo dos anos. Os judeus preservaram o Antigo Testamento, como nós temos hoje aqui, ao longo de todos os anos. Eles sempre foram zelosos com isso, e até hoje o são. E a igreja, por sua vez, os cristãos, preservaram o texto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, claro, entendendo que a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. É praticamente impossível conhecer a Bíblia através só do Novo Testamento, né? Entender Deus só do Novo Testamento. Para compreender, para entender, eu preciso entender o Antigo e entender o Novo Testamento. A palavra de Deus, então, é o texto de Deus que devemos ler. Queridos, para terminar, muitas pessoas morreram. Não foi uma e nem duas. Muitas pessoas morreram por causa do texto, por causa da Bíblia. Muitas pessoas. Pessoas foram esfoladas, queimadas vivas. Pessoas foram, afogadas. Muitas pessoas foram afogadas, né? Por causa do texto sagrado. Quantas foram queimadas vivas, como Joe Hus, por exemplo, em 1415, queimado vivo, porque defendia o texto sagrado. Muitas pessoas morreram por causa da Bíblia, tá? Então, valorize a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias leia a palavra de Deus, valorize o texto sagrado, tá? Orando a Deus, humildemente, leia o texto sagrado, tá bom? Esse é o devocional pensando no dia da Bíblia, né? Ainda falando do dia da Bíblia. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Depois, eu sei que eu falei um pouquinho rápido, até por causa do conteúdo que eu coloquei aqui, mas depois você pode rever esse vídeo, né? Vai ficar gravado aqui. Você vai rever esse vídeo, eu vou colocar no meu canal também, você pode rever e compartilhar, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, valorize a Bíblia, leia a Bíblia e viva a Bíblia, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, estamos em tua presença mais uma vez, obrigado pelo texto pelo teu texto, Senhor, por tu ter preservado o teu texto ao longo dos anos. Muito obrigado. Que leiamos a tua palavra com temor, com humildade, para compreendermos, porque tu és o autor e tu revela a quem tu queres, Senhor, segundo a tua vontade e, é claro, Senhor, aqueles que realmente querem entender a tua palavra. Ajude-nos, ajude o teu povo, ajude a tua igreja a valorizar o texto, o teu texto, o texto sagrado. Abençoe, eu te peço mais uma vez, a vida do pastor Maurinho, tome em tuas mãos, a vida de outras pessoas, né? Te agradecemos pela recuperação do Norisvel Benítez, né, o Boca, te agradecemos pela recuperação do Venâncio, recuperação do Sebastião Menezes. Rogamos a Ti que continue abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Abençoe as pessoas que estão conosco, as que estão ouvindo e aquelas que ouvirão. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão para abençoá-las em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo texto bíblico que temos em mãos. Abençoe, ó Deus, o nosso país, o nosso Brasil, os governos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus. Abração para todo mundo aí. Maria Aparecida, Deus abençoe, né? Jacareí Moncarlo, Maria Rodrigues, Deus abençoe todo mundo. Bom dia, Madalena Menezes. Dá um abraço, Sebastião aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Fique com Deus. Bom dia para todo mundo.